Meus prezados amigos e irmãos, boa noite a todos. Que Jesus nos ampare e nos abençoe em mais um encontro virtual de estudos, de aprendizado e de meditação em torno do Evangelho de Nosso Senhor Jesus. Meus amigos, hoje, uma pequena observação antes da gente iniciar o nosso estudo. Estavam previstos para o estudo a participação minha e do Euler. Só que ele teve um imprevisto tecnológico lá de última hora e não conseguiu enviar o vídeo. De maneira que, como eu costumo gravar um pouco mais tarde, no dia do estudo, eu vou me utilizar de todo o tempo previsto aí para os nossos estudos, pelo que a gente pede a todos também, a compreensão e a paciência para nos acompanharem nos nossos comentários dessa noite. Meus irmãos, vamos, portanto, iniciar, como sempre necessário, o nosso estudo, o nosso aprendizado, realizando a nossa prece de abertura, de maneira a pedirmos o amparo, a inspiração divina, bem como também para fazermos em conjunto as nossas rogativas, especialmente no tempo em que vivemos em benefício dos enfermos. Senhor Jesus, Mestre amado e querido amigo, queridos amigos e benfeitores que nos amparam, nos ajudam com tanta bondade, em nome da misericórdia divina, nós elevamos os nossos pensamentos ao alto nessa hora, de maneira, Mestre, inicialmente a lhe agradecer a bênção da vida, todo o amparo e proteção recebidas em nossa existência, nos mais diversos campos da nossa vida física atual no mundo. Querido amigo, além de agradecermos, gostaríamos de rogar ao Senhor a continuidade do amparo e da proteção a toda a coletividade terrestre. Que a bondade divina se espalhe sobre todos nós, como sempre ocorreu. Mas conforme vamos ver hoje no nosso estudo, sempre podemos bater às portas da misericórdia e do amor de nosso Pai Celestial, de nosso Criador, a pedir o que precisamos. Essa bênção nos foi permitida, é um direito que nos é lícito, de forma, Mestre, a rogarmos ao alto, conforme as nossas necessidades, as nossas limitações. E é por isso que rogamos ao Senhor, em especial, a bênção da saúde, os recursos do mundo espiritual em benefício dos enfermos, em especial, Mestre, aqueles que fizerem parte do nosso ciclo de convívio, da nossa família, daqueles entes queridos, amigos, companheiros nossos. Hoje, lembrando em especial de alguns irmãos da nossa querida fraternidade, a lhe rogar, Mestre, o amparo especial, que são o Senhor Novaes, aos irmãos Renato e Ronaldo, bem como também a nosso estimado amigo Senhor Leandro. Que Jesus os ampare a todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas faltas, livrando-nos do mal, porque vossos são o reino e o poder, a majestade e a glória, hoje e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa de oração, estudo e trabalho, damos por iniciados singelos estudos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, iniciando então o nosso estudo, hoje nós vamos estudar o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo,
que é um capítulo que tem por título Buscai e Achareis. É interessante, meus amigos, que é um capítulo que normalmente nós não estudamos com muita frequência. Embora ele seja composto aqui de uma temática muito importante para nós. E não só as citações estão dotadas de muita beleza, porque foram palavras proferidas por Jesus, como também a interpretação e os comentários trazidos por Kardec, à luz da inspiração dos espíritos superiores, são muito importantes e esclarecedores para nós. É o que nós vamos ver hoje. Esse capítulo, meus irmãos, ele é formado por 3 citações do Evangelho de Mateus. A primeira delas é o capítulo 7 de Mateus, nos versículos 7 a 11. E a segunda citação, que é a que nós vamos estudar hoje, é no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34. Portanto, esses 2 primeiros trechos citados são fragmentos do Sermão da Montanha, que é formado pelos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Então, nós vamos aqui citar, compreender, interpretar corretamente trechos do Sermão do Monte, de grande importância para nós e de muita beleza também. Finalmente, meus irmãos, tem um último trecho aqui nesse capítulo, que é um trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no qual Jesus dava instruções aos discípulos. Ou seja, então, são trechos relevantes que nós temos aqui do Novo Testamento e do Evangelho, os quais são citados e comentados pelo codificador. Inicialmente, o título do capítulo foi colhido no capítulo 7 de Mateus, onde a gente tem Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha, e aquele que bata a porta, abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dá-lhe uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhos pedirem? Então, meus irmãos, vejam que Jesus mencionou essas palavras, foram registradas por Mateus quando do célebre discurso do Mestre no monte, no chamado Sermão do Monte, e no qual Jesus destacava a importância de pedirmos a Deus o que precisamos, e fazendo uma comparação com o pai em relação ao filho, qual pai que recebendo um pedido de um filho lhe nega algo que lhe faça bem? Ou seja, qual que é o pai que diante de um pedido de um filho que lhe pede o pão, lhe pede o alimento, vai responder dando-lhe uma pedra ou uma serpente? Ou seja, se nós na terra, enquanto pais e mães, sempre procuramos atender os pedidos razoáveis de nossos filhos, nós vamos ver que nem todos os pedidos são atendidos, tal como acontece conosco. Mas se nós sabemos ponderar esses pedidos e destinar a eles aquilo que eles merecem, aquilo que eles precisam e que seja bom para eles, e o que seria em relação a Deus? Como que será que o nosso Pai Criador, o nosso Pai magnânimo, cheio de poder, de justiça, de amor, bondade e misericórdia, reagiria diante dos nossos pedidos na condição de filhos? Certamente que Ele os escuta e atende, né? Conforme algumas circunstâncias que nós vamos observar. O fato é, meus irmãos, é que a interpretação dessas palavras, ao pé da letra, fez com que muitas pessoas ao longo do tempo se iludissem e se enganassem, ou enganassem os outros, no sentido de que nos bastaria pedir para que tudo nos fosse dado.
para que todo o alimento, todas as nossas necessidades fossem supridas. Como se, por meio dessas palavras, Jesus anulasse a necessidade do trabalho. Nós vamos ver que isso é um contrassenso. A gente, a partir de uma simples reflexão, observamos que o Mestre não poderia anular a necessidade do trabalho para a criatura humana, porque, do contrário, a nossa inteligência não se desenvolveria, o nosso corpo se atrofiaria, ficaríamos aí fracos, inúteis, e a vida na Terra estaria ameaçada. A conservação humana estaria ameaçada. De maneira que, a princípio, nós já observamos, por um exame racional desses princípios, que a interpretação talvez não seja essa interpretação literal, de que é só pedir que Deus dá tudo. Será? Ou será que Deus nos dá as forças para que a gente consiga? Nos dá as ideias necessárias? Nos dá as inspirações que precisamos para que a gente, então, por meio do trabalho, encontre e supra as nossas necessidades? Então, meus irmãos, dentro dessa linha é que nós vamos estudar o nosso trecho do Evangelho de hoje, que é o capítulo 6 e os itens, capítulo 25, os itens 6 e 7. Vamos aqui, portanto, à leitura da citação de Mateus. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer, para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, ou seja, não colhem, nada guardam em celeiros. Mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário. Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas. Porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Então, meus irmãos, essas palavras do Evangelho do Cristo, como tudo aquilo que Jesus nos ensinou, têm uma atualidade constante. São sempre válidas, em todos os tempos e lugares, porque refletem as leis divinas, que são imutáveis. Jesus dizia para aquele povo que o escutava e que o seguia aos pés do monte, como se dissesse para toda a humanidade. E, felizmente, Levi, ou Mateus, registrou os principais pontos daquele discurso do Mestre, cheio de sabedoria e de amor, que, conforme as palavras de Gandhi, por exemplo,
se a humanidade perdesse tudo o que ela tem de conhecimento escrito e registrado e nos sobrasse o Sermão do Monte, nós teríamos um ótimo patrimônio para reiniciarmos a vida no mundo, para reconstruirmos a nossa sociedade. Porque, de fato, o que o mestre dizia naquela oportunidade? Para que a gente não se inquietasse, para que nós tomássemos cuidado com o excesso de ansiedade e de preocupações no que diz respeito à nossa vida material. Nós vamos, meus irmãos, compreender que Jesus não queria, por essas palavras, e nem pela passagem do capítulo 7 de Mateus, que nós comentamos há pouco, anular a necessidade do trabalho e do nosso esforço para comermos o pão com o suor do rosto. Porque isso é uma lei divina, é a lei do trabalho. Mas o Mestre nos pedia que lembrássemos mais da providência divina, da presença de Deus na nossa vida, que é capaz de compreender e atender às nossas necessidades, desde que façamos a nossa parte. Desde que estejamos no bom caminho. Desde que procuremos o reino de Deus e sua justiça, para que o resto nos seja acrescentado. E aí nós vamos ver Kardec lendo e comentando essa passagem, e tudo isso vai se tornando mais claro para nós. Interpretadas à letra, essas palavras seriam a negação de toda previdência, de todo trabalho e, conseguintemente, de todo progresso. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente. Ou seja, quantos e quantos de nós, possivelmente em encarnações passadas, ou outros companheiros nossos em humanidade, se equivocaram na interpretação desse trecho do Evangelho de Jesus, achando que, tal como o Pai alimenta os passarinhos e veste o lírio dos campos, bastaria pedirmos e aguardarmos que as nossas necessidades seriam providas por Deus no nosso, ou seja, bastaria esperar para que isso tudo fosse atendido. Esquecendo-se, por exemplo, de que o pássaro, embora tenha ali as sementes, os frutos, os vegetais, os insetos para se alimentar, está trabalhando. Ele está cumprindo o papel que lhe compete na natureza, no grande equilíbrio da natureza, em ajudar, por exemplo, a espargir sementes, em ajudar a polinização das plantas, em servir de alimento a outros seres vivos que estão acima dele na cadeia alimentar, estão ajudando no equilíbrio da fauna, dos seres pequeninos, evitando, por exemplo, infestações de formigas, de outros insetos, ou seja, eles têm um papel de trabalho que lhes compete na natureza, tal como acontece com os lírios, que, embora vestidos lindamente, têm a sua função também no equilíbrio natural, no equilíbrio ecológico, no equilíbrio das espécies. Então, meus irmãos, continua Kardec. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas. Se tal fosse a condição normal na Terra, jamais houvera ele saído do estado primitivo. Ou seja, se fôssemos interpretar e assim achar que é o correto, estaríamos presos na primitividade até hoje. E se dessa condição fizesse ele a sua lei para a atualidade, só lhe restaria viver sem fazer coisa alguma. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes, com as próprias leis da natureza. Deus criou um homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência divina,
que nunca deixa ao abandono os que nela confiam. Então vejam aqui que a gente agora começa a interpretar corretamente os dizeres evangélicos. Querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com o auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de se sair da dificuldade. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, que é o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Nesses casos, falo sofrer as consequências, a fim de que sirvam de lição para o futuro. Então, meus irmãos, conforme a gente pode ver aqui, qual que é a interpretação correta daquelas palavras belíssimas de Jesus no Evangelho? De que nós confiemos na bondade e na providência divina em nossas vidas. De que, se nós cumprirmos o que nos compete, se nós buscarmos cumprir bem os nossos deveres, todos aqueles deveres e compromissos que a vida nos reserva, nós não seremos desprovidos do mínimo necessário à nossa vida na Terra. Nós sabemos, meus irmãos, que situações de muita dificuldade, de penúria, de dificuldades extremas do ponto de vista material, muitas vezes não significam a ausência de Deus, do cuidado e da proteção divina, mas a presença do Pai, que por meio daquela circunstância provisória de vida, traz lições definitivas para o espírito. Quem são esses espíritos que às vezes padecem limitações severas no que diz respeito à alimentação, às vestes, ao abrigo, às condições materiais da vida? Não seriam, por exemplo, pessoas que podem ter abusado dos dons, dos talentos que Deus um dia lhes confiou na vida? E que vêm nessa circunstância para que aprendam a dar valor às dádivas divinas, aprendam a repartir o pouco que lhes chegar às mãos com aqueles que têm tão pouco quanto eles, ou quase nada. Tudo, meus irmãos, tem um propósito na vida. Mesmo as circunstâncias de muita dificuldade nos trazem lições valiosas, para que a gente repense as nossas necessidades, para que a gente repense o que de fato é necessário e o que é supérfluo. E olha que a doutrina espírita não coloca limites absolutos nisso para nós. Isso é sempre um exame de consciência, para que a gente sempre reflita conosco mesmo se algo que temos ou que buscamos é de fato necessário ou se estamos atrás de algo que excede as nossas necessidades e, portanto, uma necessidade criada por nós, inventada por nós. Então nós observamos que Jesus, por meio dessas palavras, dizia a todos o seguinte: não se inquietem, confiem em Deus, façam sua parte e confiem no Pai, na proteção divina, porque por mecanismos às vezes desconhecidos nossos, o necessário não há de nos faltar na vida. Conforme nós temos também no Evangelho, há uma outra instrução que nos diz: na casa do justo não falta o pão. Ou seja, aqueles que cumprem, que buscam o reino de Deus e a sua justiça, são trazidos, por consequência do trabalho, do cumprimento dos deveres, aquilo que é necessário para que atenda à nossa necessidade daqueles que dependem de nós. Meus irmãos, esse trecho do Evangelho, se a gente for ver, nós o lemos aqui, o comentamos de maneira geral, mas existem vários trechos dele aqui que caberiam comentários e reflexões da nossa parte.
Jesus nos fala, por exemplo, não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Quantas e quantas vezes nós observamos isso na história e no nosso dia a dia? E o Mestre ainda disse, acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Esse trecho, esse versículo do Evangelho, ele é muito significativo para nós. O que nós, enquanto espíritas cristãos, aprendemos? Que nós temos que sempre refletir e tomar muito cuidado com aquilo que a gente dá o valor, com aquilo que a gente tem como algo que a gente ambiciona, que a gente deseja, porque aquilo ali vai constituir-se para nós no que o nosso coração vai ficar ligado, vai ficar vinculado. A esse respeito, meus irmãos, tem uma passagem no livro Instruções Psicofônicas, que é uma passagem extensa, que nós não temos tempo aqui disponível para lê-la e comentá-la, mas intitulada da seguinte forma, se eu não me engano, ela é intitulada como Amarga Experiência. O que conta nessa história? Foi uma mensagem recebida pelo Chico, uma mensagem trazida de forma psicofônica, ou seja, não foi psicografada, ela foi depois transcrita para o livro, onde um espírito desencarnado narrava sua triste experiência depois do desencarne. Ele, na condição de um ex-banqueiro, de um banqueiro desencarnado, que morou na cidade de Belo Horizonte, contava o enorme desequilíbrio que ele sofreu depois de chegar ao mundo espiritual, porque tudo que ele via, tudo que ele tocava, transformava-se em ouro. Até mesmo quando ele sentiu sede e quis beber água, a água transformou-se em ouro líquido. Quando ele sentiu fome e quis comer um pão, aquele ali transformou-se numa barra de ouro. Por quê? Porque o tesouro dele, ou seja, aquilo que ele dava valor, era o dinheiro. E onde está o seu tesouro, aí está seu coração. Ou seja, o nosso clima espiritual passa a gravitar em torno daquilo que a gente dá valor. E Jesus, portanto, nos adverte, não acumulem tesouros, porque do contrário, a nossa vida mental, o nosso coração vai ficar preso àquilo que a gente der valor, e os desequilíbrios que nós vamos sofrer em virtude disso são muito difíceis, conforme essa página, por exemplo, explica. Ou seja, o Mestre, ao longo do Evangelho, em suas diversas passagens, nos fala o seguinte, olha, o dinheiro é um meio, não é um fim. É um meio de caridade, é um meio de desenvolver inteligência, é um meio de promover o trabalho, de promover o progresso, mas não é um fim por si só. Para que a gente tomasse muito cuidado. Porque aqueles que veem no dinheiro um ídolo se sujeitam a experiências amargas, tristes, a situações muito difíceis no mundo espiritual. A esse respeito, meus irmãos, nós gostaríamos de iniciar ilustrando aqui o nosso estudo de hoje com uma poesia do espírito de Cornélio Pires, intitulada Ambição Desregrada. Nós vamos ver aqui alguns exemplos do que nós estamos falando. Recebi a sua carta, meu caro amigo Silvestre. Você faz uma consulta em grave questão terrestre. Você deseja saber o que ocorre aos que se vão para a vida além da morte, em desregrada ambição. O amigo não desconhece, ambição de fazer o bem, anseio de ser melhor, não fazem mal a ninguém. Mas a febre do egoísmo, de quem quer mais, mais e mais, sem precisão ou proveito, arrasa as forças mentais. Nesses casos, a pessoa larga o corpo, exige e erra, de ilusão para ilusão, perambulando na terra. Você recorda o Nhoneca que arruinou muita viúva. Desencarnado é um mendigo, mas pensa que é manda-chuva. Depois de morto, João Panca, que só queria dinheiro, é vigia de um tesouro que enterrou no galinheiro.
Nicão despojava os órfãos, fosse a cara de quem fosse. Morreu, mas anda chumbado, ao sítio do Rio Doce. Depois de deixar o corpo, a sovina Dona Bela é vista à porta dos bancos e diz que os bancos são dela. Finou-se a falar em ouro o nosso nhonho da mata. Ele agora cata pedras, achando que ajunta prata. Posseando bens dos cegos, desencarnou Mário Landi. Pelo remorso é um fantasma, assombrando a roça grande. Tomou muita terra alheia, Nhochico do Lavajão. Desencarnado ele clama em 7 palmos de chão. Morreu louco de avareza, o esperto Quinquim de Souza. Tendo acordado na tumba, quer vender a própria lousa. Guarde a certeza, meu caro. Na trilha da criatura, ambição mais ambição, a soma é sempre loucura. Louva a paz do necessário, que o trabalho nos consente. Tudo aquilo que é demais é desarranjo na mente. Você, mais cedo ou mais tarde, tal como comigo se deu, ressurgirá no outro mundo, sozinho como nasceu. Então, meus irmãos, está aí, em forma de poesia, algumas experiências narradas por Cornélio Pires, mostrando para a gente que todos aqueles que se apegaram excessivamente às situações materiais da vida, às vezes inclusive utilizando-se de meios inescrupulosos para conseguir esses objetivos, chegam no mundo espiritual numa situação de muito desequilíbrio, padecendo muitas dificuldades, até que um dia despertam, depois de algum tempo de sofrimento que varia, né, de pessoa para pessoa. Bom, meus irmãos, em seguida, no Evangelho, vindo aqui em partes, né, no que o Cristo nos legou, Jesus diz: eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer, para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E depois o mestre fala: por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé? Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos, que beberemos, que vestiremos, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. E aí, meus irmãos, nós trouxemos um outro trecho, que também uma outra obra, para ilustrar o nosso estudo, que é uma passagem ocorrida na vida do Chico, no qual ele, quando criança, certa feita, depois de perder sua mãezinha, que morreu quando ele tinha 5 anos de idade, e na janela de vida, né, durante os anos em que ele estava junto de sua madrinha, certa feita ele estava alguns dias ou algum tempo sem comer, sentindo muita fome. E orou para que sua mãe o ajudasse, trouxesse recursos e saciasse de alguma forma a fome que ele sentia. Vamos ver aqui. Chama-se O Valor da Oração. Está no livro Lindos Casos de Chico Xavier. A madrinha do Chico, por vezes, passava tempos entregue à obsessão. Assim, nessas fases, a exasperação dela era mais forte. Em algumas ocasiões, por isso, condenava o menino a vários dias de fome. Ficava vários dias sem comer. Certa feita,
Já fazia 3 dias que a criança permanecia em completo jejum. Vejam só, deixar uma criança 3 dias sem comer. À tarde, na hora da prece, encontrou a mãezinha desencarnada, porque ele, pela sua mediunidade, ele via o espírito de sua mãe, que em determinadas circunstâncias o visitava e conversava com ele. E lhe perguntou ela o motivo da tristeza com a qual se apresentava. Então, a senhora não sabe? Falou Chico. Tem passado muita fome. Ora, você está reclamando muito, meu filho, disse Dona Maria João de Deus. Menino guloso tem sempre indigestão. Então, até nos causa surpresa, né, meus irmãos? Ela dizer assim, ela que certamente sabia a situação em que ele se encontrava, mas o que aquilo ali forjava no Chico? A disciplina, eliminar o hábito de reclamar, de queixar-se. Tudo aquilo ali era uma situação para engrandecimento do espírito. Por isso que às vezes as dificuldades mais severas que nos visitam na vida sempre têm um propósito. Mas hoje, bem que eu queria comer alguma coisa, falou ele. A mãezinha o abraçou e falou: continue na prece e espere um pouco. O menino ficou repetindo as palavras do Pai Nosso e daí a instantes, um grande cão da rua penetrou o quintal. Aproximou-se dele e deixou cair da boca um objeto escuro. Era um jatobá saboroso. Chico recolheu, alegre, o pesado fruto, ao mesmo tempo que reviu a mãezinha ao seu lado, acrescentando: misture o jatobá com água e você terá um bom alimento. E despedindo-se da criança, acentuou: como você observa, meu filho, quando oramos com fé viva, até um cão pode nos ajudar em nome de Jesus. Então, meus irmãos, são situações como essas, como essa passagem do Chico, ainda criança, que mostram para a gente que por meios ou por mecanismos, às vezes inimagináveis, nos chega o socorro, nos chega o amparo do alto. Tudo conforme as nossas necessidades do corpo e da alma. Ou seja, naquela circunstância que o Chico vivia, a necessidade do corpo era premente. Uma criança sente muita fome, precisa ser alimentada. Só que ali havia necessidade de preparo da alma. Preparo para uma vida de lutas que ele enfrentaria, de dificuldades, deparando-se com pessoas obsidiadas à sua volta constantemente, de maneira a ameaçarem o trabalho que ele tinha por fazer. E isso começou desde pequeno. Ou seja, ele dos 5 aos 7 anos de idade lidava com essa madrinha, morava com ela e passava situações dificílimas junto dela. Agora, Deus permitiu. Tinha um porquê, tinha um propósito. E a gente muitas vezes precisa refletir em torno disso. Na sequência, meus amigos, e concluindo aqui a nossa citação evangélica, disse o Mestre: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, não vos ponhais inquietos, ansiosos, agitados pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Então, Jesus conclui dizendo que a gente não se inquietasse no que diz respeito às nossas necessidades materiais. Que fizéssemos a nossa parte, que cumpríssemos tudo aquilo que temos como dever na vida, essencialmente aqueles de ordem moral, os nossos deveres diante de Deus, de nos lembrarmos do Pai, cultivarmos o hábito das nossas preces, cumprirmos as leis divinas em toda a abrangência delas, naquilo que nos compete na vida, a lei de amor, a necessidade de sermos honestos, de cultivarmos a verdade,
de sermos criaturas generosas, desapegadas, ou seja, enquanto nós estivermos na trilha do cumprimento dos deveres, da prática das virtudes e do combate aos vícios, as nossas necessidades materiais, por mecanismos diversos, vão ser atendidas, salvo quando a gente precisa passar uma lição no que diz respeito à dificuldade ou à penúria, à miséria, que também é uma lição, é algo importante para o nosso espírito. Bom, meus irmãos, quando a gente estuda esse tema, nós nos lembramos, por exemplo, de outra parábola, de outra história contada por Jesus, que é a parábola dos trabalhadores da última hora. A gente observa ali naquela parábola, relembrando para todos nós o seguinte: havia um senhor de terras que precisava assalariar trabalhadores para trabalhar em sua vinha, né, ali no cultivo da uva. E ele, logo no início do dia, no início da jornada de trabalho, saiu até uma praça pública, um local onde as pessoas aguardavam serem chamadas para trabalhar, e ali convocou um grupo de pessoas. Depois, passado algumas horas, voltou lá, chamou outro grupo. Pelo meio-dia, ou seja, no meio da jornada de trabalho, levou mais um grupo. Depois, voltou novamente, já lá pela 9ª hora de trabalho, ou seja, talvez pelo 3 da tarde, buscou mais um grupo de trabalhadores. E quando faltava 1 hora para o término da jornada, para o sol se pôr e a jornada no campo findar, ele ainda buscou um grupo de trabalhadores remanescentes que estavam lá esperando, e os levou para trabalhar também. Quando finalizou-se a jornada, ele chamou o encarregado e mandou que o encarregado pagasse 1 denário para todos os que trabalharam naquele dia. Começando pelos últimos, os que chegaram por último, indo até os que trabalharam o dia todo, que chegaram no início do dia, ali no campo de trabalho. E aí, meus irmãos, o que acontece? O encarregado cumpriu a ordem, começou a efetuar os pagamentos, e, como é de se esperar, e talvez aconteceria hoje também, aqueles que trabalharam o dia todo foram se queixar. Os que trabalharam mais foram se queixar com o Senhor, por que eles receberam o mesmo tanto daqueles que só trabalharam 1 hora. Quando o Senhor vira para eles e fala o seguinte: olha, eu estou te causando algum prejuízo? Eu não estou te pagando o que eu combinei com você? Ou eu estou descumprindo o que eu combinei com você? Eu não combinei 1 denário pelo dia de trabalho? Está pago, né? Você tem inveja porque eu sou bom? Se me apraz pagar os que chegaram por último, o mesmo tanto que a vocês, qual o problema disso? Então, meus irmãos, esse, em síntese, é a parábola dos trabalhadores da última hora. Qual que foi a condição para que aqueles que chegaram por último e trabalharam somente 1 hora recebessem o mesmo tanto que aqueles que trabalharam o dia todo? Aí é quando a doutrina vem e interpreta e faz a gente compreender a circunstância. Imaginem pessoas que precisam trabalhar e que ficaram da primeira até a penúltima hora do dia ansiosamente aguardando por uma oportunidade de trabalho, para que lhes fosse ali dado o recurso que eles precisavam para comer, para se alimentarem. E aquele senhor teve essa sensibilidade. Tanto é que, mesmo tendo eles trabalhado por 1 hora, eles assim o fizeram, não porque eram preguiçosos, porque ficaram lá esperando até a última hora para poder ir trabalhar. Pelo contrário, estavam ávidos por trabalho e esperaram até o último instante para que algum recurso de trabalho chegasse para eles e daí eles usufruíssem do necessário para se alimentarem, para se vestirem, para atender suas necessidades. Então, por meio da parábola dos talentos, a gente dos trabalhadores da última hora, nós observamos que Jesus não invalida a necessidade do trabalho. Por quê? O trabalho é uma lei divina.
Se aqueles homens tivessem simplesmente pedido a Deus o sustento e não tivessem ali aguardado o trabalho, a oportunidade de trabalhar, eles não ganhariam o recurso que precisavam. Mas por terem esperado, por terem aguardado, cheio de esperanças o tempo todo, Deus lhes atendeu a necessidade. Tocou o coração daquele senhor, para que pagasse a eles o mesmo tanto que pagou para os que trabalharam o dia todo, porque sabia que eles precisavam do dinheiro para se sustentar e sustentar a sua família. Isso, meus irmãos, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, confiemos em Deus. Agora, façamos a nossa parte, cumpramos o nosso papel, porque aí o que compete a Deus, Ele há de cumprir também, desde que a gente observe as leis divinas e se esforce em cumpri-las. Nós temos ainda, meus amigos, no Livro dos Espíritos, um capítulo inteiramente dedicado a compreender a lei do trabalho. É o capítulo 3 da terceira parte do Livro dos Espíritos. Vejamos aqui algumas perguntas e respostas muito esclarecedoras que os Espíritos deram a Kardec, que são as seguintes. A pergunta 674. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Resposta: o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e prazeres. Pergunta seguinte: só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Pergunta 676. Por que o trabalho é imposto ao homem? Por ser uma consequência de sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. É por isso que seu alimento, segurança e bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Em compensação, Deus outorgou a inteligência ao que é extremamente fraco do corpo, mas é sempre um trabalho. E tem, meus irmãos, uma última pergunta aqui, tem várias outras, mas tem mais uma que nós gostaríamos de citar, muito interessante, que é a seguinte, a 679. O homem que possui bens suficientes para garantirem a sua subsistência estará isento da lei do trabalho? Então é o seguinte, imagine uma pessoa que foi bem sucedida nos negócios, ou que aposentou-se, ou que ganhou na loteria, enfim, uma herança, etc. E possui ali o necessário para se manter e manter aqueles que dependem dele. Ele está isento da necessidade de trabalhar? Ou seja, pode ficar à toa, aproveitar a vida à vontade? Resposta: do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil, de acordo com suas possibilidades, nem do dever de aperfeiçoar sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Embora o homem a quem Deus concedeu a posse de bens suficientes para assegurar sua existência não seja obrigado a alimentar-se com o suor do seu rosto, a obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior para ele, quanto maior tenha sido a cota de tempo livre que lhe coube adiantadamente para fazer o bem. Então, meus irmãos, vejam que podem ter circunstâncias na vida que nos desobrigam do trabalho material, do trabalho remunerado, de ganhar dinheiro. Mas a obrigação de sermos úteis, de servir à humanidade, aos nossos semelhantes, essa existe enquanto a gente tiver forças, recursos e tempo para fazê-lo. Incessantemente, em todas as circunstâncias que nos forem trazidas, nos forem apresentadas. É uma obrigação constante da alma, do espírito encarnado. Então, esses são alguns das perguntas e respostas trazidas para a gente no Livro dos Espíritos, que complementa e que ilustra também
o nosso estudo de hoje. Finalmente, meus amigos, para a gente já caminhar para a nossa conclusão sobre buscarmos o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais nos é trazido por acréscimo, nós temos um exemplo que ilustra bem para a gente essas palavras do Cristo. Tem uma passagem na vida de Kardec, do codificador, narrada na biografia que traz seu nome, Kardec, a biografia, logo no início do livro, um capítulo aqui intitulado como Para Ti Sou a Verdade. Qual que é o tema desse capítulo? Ele trata para a gente dos primeiros encontros de Kardec com o Espírito de Verdade, que seria o guia espiritual do trabalho a empreender, a ser feito por Kardec, que era um trabalho extenso que ele tinha pela frente. Ou seja, Kardec nos deixou 5 livros e, além disso, além dos 5 livros, ele publicava e revisava mensalmente a Revista de Estudos Espíritas, que foi um periódico que funcionou por cerca de 10 anos, mais ou menos, e ainda deixou textos que mais tarde foram publicados, reunidos e publicados na Obras Póstumas, que também trouxe ali materiais que até então não tinham vindo a público. Pois bem, quando ele se encontrava no início dessa tarefa enorme de organizar as mensagens, as instruções dos Espíritos e configurar, portanto, a doutrina dos Espíritos, né, organizando, catalogando, tratando tudo isso com método e com cuidado, ele ainda não tinha ideia do trabalho que ele tinha pela frente, dos obstáculos que ele iria enfrentar, da magnitude do trabalho. Ele até então se deparava com algo que ele julgava como muito grandioso, porque as perguntas que eram feitas e as respostas que eram obtidas de mesas girantes, de médiuns psicográficos iniciantes, de cestas nas quais se amarrava ali um lápis, uma caneta, as respostas eram impressionantes. Tanto pelo seu conteúdo intelectual, mas principalmente pelo seu conjunto coerente e pela grandeza moral daquelas respostas. E ele então começou a organizar essas perguntas, respostas, organizar observações, separar conforme o assunto e etc. naquilo que era o início do trabalho de formatação do Livro dos Espíritos, o primeiro livro da nossa codificação espírita. Conta, portanto, meus amigos, né, aqui nesse capítulo da biografia de Kardec, o seguinte: a cada nova revelação, Rivail ficava mais convencido da necessidade de compartilhar com o público as informações recolhidas naquele longo processo de entrevistas com o invisível. Um novo livro ganhava corpo nessa maratona exaustiva, que era o Livro dos Espíritos. Amélie, a esposa dele, apoiava os esforços do marido, sem saber que faltava pouco para ele mudar de vida e de nome, que ele passaria a adotar o pseudônimo Allan Kardec, distinguindo as obras espíritas das obras que até então ele havia sido autor, que eram obras, livros didáticos da França, de aritmética, de idiomas, etc. Nessa época, o casal morava num apartamento de fundos da Rua des Martes, número 8, segundo andar. E foi lá durante a noite, enquanto passava a limpo as informações do dia, que Rivail foi surpreendido por uma série de pancadas na parede. No início não deu atenção aos ruídos e continuou a escrever. Com o tempo, as pancadas ficaram mais fortes e passaram a se espalhar por toda a parede. O ruído só parava quando Rivail interrompia o trabalho para investigar sua origem e logo voltava quando ele retomava a escrita. Então ele estava escrevendo e pancadas constantes ali ele escutava na parede. Às 10 da noite, Amélie, recém-chegada, entrou no escritório preocupada. O que estava acontecendo? Rivail não sabia responder.
Paris estava em obras, revirada pelas reformas comandada pelo barão George Eugène Haussmann, nomeado prefeito do departamento do Sena por Napoleão III 3 anos antes. Ele mesmo se intitulara artista da demolição, enquanto derrubava prédios para abrir ruas, transformava ruas em avenidas e quarteirões em bulevares. Tanto barulho poderia ser consequência de marteladas tardias, estalos provocados por rachaduras subterrâneas. O casal vasculhou cada cômodo do apartamento, saiu ao corredor em busca de pistas e nada. Bastava Rivail voltar a escrever para que a bateção interrompesse seu trabalho de novo. O barulho continuaria até meia-noite, quando Rivail desistiu e foi dormir. O mistério foi desvendado no dia seguinte, em nova sessão na casa das irmãs Baldin. Eram duas mocinhas que eram médiums. Na casa delas, vez ou outra, Kardec, até então o professor Rivail, ia para poder ter o intercâmbio com os espíritos. Era 25 de março de 1856, e eis que se estabeleceu o diálogo entre Kardec e os espíritos. Qual a causa daquelas pancadas? Era o teu espírito familiar. Com que fim foi ele bater daquele modo? Queria comunicar-se contigo. E quem é esse espírito? Pode perguntar a ele está aqui. Meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço-te pela visita. Consentirás em dizer-me quem és? E aí veio a resposta escrita, né? Para ti, chamar-me-ei a verdade. E todos os meses, aqui, durante 1/4 de hora, estarei à tua disposição. Ontem, quando bateste, tinha algo a particular a dizer-me? Aí passou um tempinho e veio a resposta escrita novamente. Desagradava-me o que escrevias e quis fazer que o abandonasses. A vossa desaprovação dizia respeito ao capítulo que eu escrevia ou ao conjunto do trabalho? E veio uma nova resposta escrita, ao capítulo de ontem. Submeto ao teu juízo, se o releres, reconhecerá tuas faltas e as corrigirás. Rivail já tinha revisado os originais, mas não o suficiente. E aí veio uma nova resposta do Espírito de Verdade. O texto está melhor, mas ainda não satisfaz. Relê da 3ª à 30ª linha e depararás com um grave erro. Rivail disse ter rasgado os originais da véspera e então o lápis se moveu rápido para completar uma frase um tanto ríspida. Não importa. Isso não impediu que a falta continuasse. Releia e verás. O nome verdade que adotaste constitui uma alusão à verdade que procuro? Talvez. Serei ao menos um guia que te protegerá e ajudará. E aí, meus irmãos, o diálogo segue. Ele chegou a perguntar ao espírito se ele foi na Terra alguma personalidade conhecida, e a última resposta daquele dia veio. Já te disse que, para ti, sou a verdade. Isso para ti quer dizer discrição. Nada mais saberás a respeito. Passaram-se 2 semanas. Kardec revisou aquele texto que o Espírito apontou. De fato, estava errado. Precisou de corrigir ele, assim o fez. E 2 semanas após, num novo diálogo com o Espírito da Verdade, veio o trecho que encaixa e que ilustra o nosso estudo de hoje, que foi o seguinte: disseste que serás para mim um guia, que me ajudará e me protegerá. Poderias dizer-me se essa proteção também alcança as coisas materiais da vida? E aí talvez a gente poderia fazer essa pergunta para o nosso anjo de guarda. Será que nós somos protegidos e amparados no que diz respeito às nossas preocupações
e às vezes até ansiedades materiais, que a gente deveria ter muito cuidado para não tê-las, a resposta veio suave. Neste mundo, a vida material importa muito. Não te ajudar a viver seria não te amar. Então, meus irmãos, é a ilustração do que a gente viu hoje. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, que o resto nos vem de acréscimo. Kardec assim o fez. Dedicou-se de corpo e alma ao trabalho reservado para ele. E a sua situação material foi amparada, foi acudida, não por ele ter dali das obras espíritas uma fonte de renda, porque ele não revertia isso em seu benefício. Não porque dali ele passou a ganhar dinheiro fácil e a ter uma vida farta e plena no seu aspecto material, mas não lhe faltou trabalho, não lhe faltaram ocupações para que ele então oferisse a renda por meio do trabalho, não lhe faltaram as inspirações, o amparo e as forças do alto para que ele trabalhasse, conseguisse se prover, e a esposa, e ela também trabalhava, ou seja, é assim que os benfeitores nos ajudam no que diz respeito à nossa vida material. Nos dão a bênção da saúde, nos dão a bênção da inteligência, nos dão o equilíbrio das forças e o equilíbrio da mente, e nos trazem as circunstâncias que nos permitem trabalhar. E assim nos provermos. Agora, para isso é necessário que façamos a nossa parte. Que a gente esteja em busca constante do reino de Deus. Porque a situação material da vida, por mecanismos que às vezes a gente não imagina e não espera, vai sendo resolvida e encaminhada conforme aquilo que a gente precisa para o corpo e para a alma. Bom, meus amigos, esse é o nosso estudo de hoje. Façamos agora, portanto, a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, querida amiga e mestre amado, agradecemos ao Senhor o ensejo do estudo que o Senhor nos concede, rogando-lhe mais uma vez, mestre, o amparo e a proteção para todos nós. Que a vossa bondade, em nome da bondade divina, se derrame sobre os lares de todos nós, nos trazendo as bênçãos, o amparo e a assistência de que necessitamos. Que saibamos, mestre, sempre confiar na providência divina, termos sempre vivas nos nossos corações as vossas palavras do Evangelho, quando nos disse que a cada dia basta o seu mal. Que busquemos o reino de Deus e a sua justiça na confiança de que as nossas necessidades, Deus as conhece, e por mecanismos indiretos serão atendidas, serão contempladas, desde que a gente atente-se para tudo isso que temos aprendido na bendita doutrina dos Espíritos. Que essa oportunidade do estudo nunca nos falte e que o Senhor possa, querido amigo, estar sempre conosco nos nossos corações. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Mãe Santíssima, rogai a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus nosso Pai e de Jesus nosso Mestre amado, bem como também de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, agradecemos ao alto e damos por encerrado os nossos estudos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Até logo, meus amigos. Fiquem com Deus.